aí, pessoal, tudo bem? Como estamos aí nesse dia de quarentena? Quarto, quinto, sei lá, né? Tá parecendo náufrago, né? Daqui a pouco a gente começa a conversar. Quarto dia, né? Que pra quem começou na sexta-feira, que aqui a gente começou a quarentena mesmo, foi sexta-feira. Então são apenas 4 dias. Pra você que acha que já tá dando 40, né? São apenas 4 dias, né? Talvez você tá rindo aí, mas talvez você já tá há alguns dias em casa, né? Já tá há alguns dias, a Isa chegou ali. Ai, que pena. Mas aí, pessoal, a gente tá aqui. É igual o náufrago. Isaías. E aí, Isa? Tô aí. Tô comendo. Chazinho, né? Entra no chazinho aqui. Mas e aí, como é que tá as coisas aí? Tomando café. Tá recluso também? Saiu por alguma coisa ou ficou aí mesmo? Eu saí ontem só. Ontem eu fui no supermercado, comprei uns negocinhos pra fazer uma feijoada. Coisa de quarentena boa, de feijoada. Quero ver depois pra sair dela, né? Pra passar na porta ali. Não duvide, não duvide. Mas a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Como que esse momento é diferente para nós, né? Às vezes a gente tem tantas coisas para fazer, tanto ativismo, tanta correria, e agora a gente está tendo que aprender a valorizar as coisas que acontecem dentro de casa, né? Então, assim, eu brinquei no início antes de você entrar, que tá parecendo náufrago, que filme do náufrago, né? Daqui a pouco a gente escrevendo na parede, né, os dias, né, perdeu a contagem dos dias, conversando com bola, com cachorro, tudo, né, mas enfim, é bom estar em família, é bom a gente viver esse momento. E aí, A Isaías? imagem tá aparecendo bem aí, Oi? Tá, a imagem tá ótima. que pra mim a tela tá escura. Não tô vendo ninguém. Não tô vendo. Tô vendo. É igual meu celular. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Beleza. Eu tava conversando com o meu sócio hoje, que semana passada, acho que foi na semana passada, eu falei com ele, falei assim, cara, nós precisamos acelerar, que nós entramos num ritmo frenético Peraí, Alex, se você quiser entrar no Daibave, eu te coloco para participar aqui também, viu? Se quiser entrar na live Daibave, viu? Rapaz, velho. E aí eu tava falando justamente isso com ele, que a gente tava num ritmo assim tão frenético, tão acelerado, que eu até falei com ele semana passada, falei assim, Luiz, nós vamos precisar dar um jeito de dar uma desacelerada, porque nós estamos num ritmo extremamente violento. Aí essa semana, em compensação, foi extremamente zero. E aí, até mesmo procurar coisa para fazer, porque realmente é um momento muito inusitado. Legal, eu vi que o Gustavo, você tá aí? Pastor Gustavo Viana? Se o pastor Gustavo Viana estiver aí, dá uma cena, dá um tchauzinho aí pra nós aí. Fala alguma coisa. E tem sido meio uma grata surpresa ter esses momentos em casa, em família, em tranquilidade, né? E a gente quer falar um pouquinho hoje, fazer um link a respeito do Apocalipse, né, que a gente vem tratando aqui, tendo um panorama do Apocalipse, e também desse momento que a gente está vivendo dentro de casa, né? A gente vem ao longo dos dias, né, aprendendo um pouco sobre o Apocalipse. E hoje eu quero começar falando que nesses momentos de desafio que a gente está vivendo, que a humanidade está vivendo, eu vi uma pessoa fazendo um vídeo falando que o Apocalipse está acontecendo. Um pastor falando que o Apocalipse está acontecendo, que o que João escreveu lá, né, é para a gente aqui, hoje, né, e tudo. Não foi para aquela igreja, não foi para tal igreja, não foi para a Idade Média, não foi para nada, não foi para cá, para a gente.
né? E tudo. Mas, assim, se você pegar e analisar bem, né, toda essa questão e tudo, como que a igreja se sentiu diante da Primeira Guerra Mundial? Como que a igreja se sentiu diante da Segunda Guerra Mundial e de outras epidemias? Da peste negra. Peste negra, gripe espanhola e tudo. Nós abordamos um pouquinho o tema, né, ao longo desses dias que a gente tem falado de Apocalipse, sobre o medo e o pavor das pessoas em relação ao anticristo, à besta, ao final dos tempos, e muito desse pensamento cai em nós por causa do senso comum, né, que tomou conta aí dos noticiários, das produções hollywoodianas e tudo, né? Então, assim, a gente vai vendo que existe uma série de situações que vão criando imagens no imaginário, né, no nosso imaginário de todas as pessoas à nossa volta. E, infelizmente, aquilo que a gente falou, o povo perece porque falta conhecimento, né? Diante disso tudo, ontem a gente viu e aprendeu a respeito das igrejas de Apocalipse e a gente jogou o que essa pessoa falou por terra, que é o quê? O Apocalipse é uma mensagem que tem um sentido figurado, que tem algumas visões que não são literais, mas tem todo um significado importante, e o melhor disso tudo é que essa mensagem, que é uma mensagem de consolo, de conforto e também de orientação para a igreja, é para a igreja ontem, hoje e para a igreja de amanhã. Essa mensagem vale para todos os cristãos em todo o tempo, né? E diante disso, hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo que a gente está fazendo, né? Vou tomar meu chazinho aqui, minha esposa está dando um chazinho para cuidar de mim. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Acalmar o leão. Apocalipse 4, né? Que começa assim: então olhei e uma porta aberta para o céu. A voz de trombeta, a primeira voz da minha visão, me chamou: suba e entre, vou mostrar o que está para acontecer. Fui apanhado de uma vez em profunda adoração e um trono no céu com aquele que está sentado no trono, coberto de pedras preciosas de tom quase transparente, e a chama de uma nuvem de esmeralda. 24 tronos rodeavam o trono, com os 24 anciãos assentados neles, com vestes brancas e coroas de ouro. Luzes de relâmpagos e trovões emanavam do trono. 7 tochas flamejantes estavam diante do trono. São os 7 Espíritos de Deus. Em frente ao trono havia como um límpido mar de cristal. Caminhando ao redor do trono estavam 4 animais cheios de olhos. Olhos para olhar para frente, olhos para olhar para trás. O primeiro animal era como um leão, e o segundo era como um boi. O terceiro tinha rosto humano, e o quarto era como uma águia em voo. Os 4 animais estavam alados, com 6 asas cada um. Eles tinham muitos olhos, vendo ao redor e por dentro, e cantavam noite e dia sem descanso. João está, então, numa visão no meio das 7 igrejas, né, numa visão bem terrena, em que o anjo tem falado para ele cada pecado, cada virtude, né, necessária para cada igreja, que se perdeu, o caminho perigoso, né, como nós vimos ontem. E aqui fala que, assim, abruptamente, ele é tirado aqui dessa esfera terrena e é levado para o céu para ver a realidade do céu. E o que é interessante é que João vê uma porta aberta e ele é arrebatado para as regiões celestes, onde vai ser mostrado para ele a visão da realidade. Eu acredito que o Rafael vai falar um pouquinho sobre isso, mas é Jesus tirando João aqui da terra e falando: pare de olhar para Roma. Olhe para o verdadeiro trono, de onde o universo é governado. E lá, é claro, João não vê o eterno, João não vê o próprio Deus, mas ele vê o trono e ele vê ali, né, os indícios da glória do eterno, da beleza, do poder, né, da majestade. E a primeira coisa que João vê, né, que fala mesmo, né, são os 24 anciãos sentados neles. Uma imagem, né? João escreve com uma figura de imagem porque está preso, a carta dele vai ser lida.
pela guarda pretoriana, e se ele falar literalmente o que ele quer falar, essa carta muito provavelmente não iria chegar ao destino, né? Então, quem são os 24 anciões? A totalidade da igreja. São os representantes dos 12 líderes das 12 tribos de Israel, junto com os 12 apóstolos. Então, 24, quer dizer, a totalidade da igreja está lá ao redor como um círculo no mar de cristal, adorando a Deus, não é? De noite. Isso, cantando de noite, isso é algo importante, né, da gente poder conversar e pensar por quê. Porque João é tirado dessa realidade de pecado das igrejas, de falha das igrejas, né? Desse chamado a quem tem ouvidos, ouça, para ir para uma realidade do céu. E se aqui a igreja, em mais ou menos 70 anos de perseguição, com Roma aparentemente vencendo, com o mal aparentemente tirando a fé, colocando medo, ansiedade, preocupação e angústia na igreja, João é levado para uma realidade completamente diferente, né? Porque ele chega lá no céu e vê a totalidade da igreja cantando dia e noite, né? Sem descanso, né? O que João tá contando para a gente é que ele chega lá e vê o céu em festa. É uma realidade oposta, completamente contrária ao que ele está vendo de perseguição, de crise, de luto, de morte, de desânimo, de dúvida, né, de incredulidade. Né? João chega lá no céu e não tem gente com medo. João chega lá no céu, né, e não tem gente com angústia. João chega lá no céu, não tem gente sem dormir, não tem gente preocupada com o que vai comer, com o que vai beber, se vai ter dinheiro, se vai poder pagar o boleto, o aluguel, a água, né, a luz. João chega no céu e vê a realidade da glória, não é? Que é contrária à nossa realidade humana aqui, porque João sai dessa atmosfera que estava aqui com o ser humano em angústia. A gente tem um filósofo humanista, o Sartre, ele fala que o ser humano por si só é um ser de angústias, porque não consegue controlar as contingências em qual vive. Gente, eu acredito que nada gera mais medo e angústia na gente do que a gente não poder controlar a entrada do vírus na nossa casa. A entrada do vírus na gente, o contágio, não saber assim, peguei, vou pegar, né? Algo que está fora do controle humano. E as medidas que as nossas autoridades tomam, ou de prevenção, ou de correção, elas ainda assim não são medidas que fazem a gente controlar o meio, ou controlar a ação viral. Né? E por isso nós, às vezes, somos tomados, né, dessa angústia de quem não controla as contingências da própria vida. E é isso mesmo. Nós não controlamos, é por isso que a gente acredita num Deus, né, que controla. Num Deus o quê? Num Deus que governa. Então, João chega no céu, né, e a criação está unida, né, a totalidade do povo de Deus está unida em festa, né, para adorar. E João vê uns 4 seres viventes, que se eu visse, eu ia ficar com muito medo, porque eu acredito que devia ser uma figura de pesadelo, né? E não de sono. Imagine só, 4 animais, 4 seres viventes cheios de olhos, né? Por si só, uma figura, né, não comum pra gente aqui hoje, né? Eles tinham olhos, né? E o primeiro animal era como um leão, o segundo como um boi, o terceiro como rosto humano e o quarto era como uma águia em voo. Pense só, né? Na época de João, esses 4 animais, eles unem tudo de mais nobre que esse povo já tinha visto na natureza, na criação, tudo de mais forte, tudo de mais sábio, não é mesmo? E tudo de mais veloz da natureza animal que João e aquele povo, né, compreendia ali. Né? E é um ser de espiritualidade completa que tem olhos para todos os lados. Né? Aqui, João vai falar que tinha olho para frente e olho para trás. Né? Tinham muitos olhos vendo ao redor e por dentro. É um chamado aos crentes de ter o quê? Uma espiritualidade completa. Quem que é o ser de espiritualidade completa? É o ser que tem olhos para frente. É o ser que dá conta de ter esperança e de vislumbrar
né, os sonhos, os planos e a glória de Deus, além daquilo que está, assim, muito palpável. É um ser que tem, né, a visão, eu ia brincar, né, o Thundercat tem a visão além do alcance, né, mas é esse ser que vê para frente, que vê sonhos, né, que vê futuro, que vê planos, que vê projeções, né, então já é o nosso chamado para você. Aproveita a quarentena para fazer planos, para programar os seus sonhos, as suas metas, né, para daqui a 6 meses, 1 ano, né? Tenha olhos para frente. Sabe o que eu aprendi? Que se você está olhando para frente, se você está olhando para o seu futuro e está vendo coisas ruins, você está vendo um futuro sem Deus. Se você vê um futuro ruim para sua família, você está vendo um futuro sem Deus. Se você, né, olha para frente, e vê um futuro ruim das suas finanças, para o seu crescimento pessoal, né, cara, você está vendo um futuro sem Deus. Então, esse ser de espiritualidade completa, esse ser vivente, né, esses seres viventes que são alados e que têm esse tanto de olhos, eles são seres de espiritualidade completa que vê para frente. Mas João fala que, além de ver, né, para frente, eles veem ao redor, eles olham para o lado. Olhar para o lado é empatia, é olhar o seu irmão. Além da sua dor, conseguir olhar, não é, a dor do outro, a necessidade do outro. A gente tem visto muitos memes, né, muitos alertas aí nas redes sociais, falando que o egoísmo também mata. Por quê? Porque o ser que não tem uma espiritualidade madura, uma espiritualidade completa, ele não consegue olhar para o lado e saber que se ele comprar o estoque todo de arroz do supermercado, quem está do lado vai ficar sem. Ele não consegue ver que se ele comprar o estoque todo de álcool em gel, quem está do lado vai ficar sem. Então, esse convite à empatia, né? A olhar para o lado, a olhar, ter olhos para o lado, ter olhos para frente, mas ter olhos para o outro também. Né? É um ser que também tem olhos para dentro, olhar para si. Quais são as minhas motivações? Qual é o medo que tem me feito agir de maneira egoísta, que não tem me deixado dormir, que tem me feito brigar? Né? Olhos para dentro é esse ser autocrítico que consegue examinar a sua história de vida e ressignificar as suas experiências a partir do eterno. E não a partir da realidade dos valores mundanos. Porque o evangelho, ele é uma medida drástica de mudança, de ressignificação e de enfrentamento da vida. A gente não enfrenta a vida agora conforme a lógica do mundo. Porque o que é a lógica do mundo? Estamos em pandemia, estamos confinados. Se eu não estocar alimento 1 ano, alguém pode estocar e eu fico sem. Então, antes que alguém estoque, eu vou na frente e estoco. Né? Mas a lógica divina, a lógica eterna, é que confia no Senhor e fala assim, não, eu vou comprar o bastante para eu ficar aqui em casa esse mês, né, esses dias, porque vai vir outra pessoa, outra família que também vai precisar ter, e por enquanto, né, nós não estamos com crise de abastecimento. Então a lógica eterna é outra coisa, acreditar que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Então esse ser de espiritualidade completa, ele dá conta de não viver com base na lógica do mundo, mas na lógica transcendente, né? Na lógica do eterno. Então, ele tem olhos para dentro, ele consegue saber, não, isso é o meu medo, isso é a minha história de vida. Tem gente que passou necessidade, passou fome mesmo na infância. Então, a segurança, ela está muito firmada em ver uma quantidade de coisa estocada, porque aquilo dá segurança e a certeza de que não vai faltar. E aí vem um Cristo ressurreto que chama a gente a colocar a nossa esperança e a nossa confiança nele. Não é ser imprudente, mas é não ser egoísta. É olhar para dentro e ver que muitas vezes a motivação é a nossa história de vida. É o trauma que está movendo a gente com medo e com pânico, né? Esse ser de espiritualidade completa, né? Esses 4 animais, né, tem olhos para frente, tem olhos para o lado, tem olhos para dentro, né, mas tem olhos para baixo, para saber qual que é o caminho, qual que é a estrada que eu decidi caminhar. Né? E isso é muito pertinente para os nossos dias hoje, porque nós temos gente dentro de casa que estava usando o trabalho como fuga, porque o relacionamento dentro de casa estava ruim, porque o relacionamento com os filhos estava ruim.
E ele vai que está enveredando e caminhando, né, por uma estrada de morte. A Bíblia fala que tem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas na verdade são caminhos de morte. Então, esse ser de espiritualidade completa, ele avalia o caminho por qual ele está andando. E se for necessário, fazer uma rota de correção. Para quê? Para ir para o caminho correto, para ir para um caminho certo, né? É oportunidade agora da quarentena. Você avaliar se a história que você e o caminho que você decidiu trilhar é um caminho correto, é um caminho de vida, é um caminho de longanimidade, é um caminho de paz, né? É um caminho de bondade. Então, é uma oportunidade. Esse ser de espiritualidade completa, ele tem olhos para frente, tem olhos para o lado, ele tem olhos para dentro, né? Ele tem olhos para baixo, porque ele vê a sua história, mas ele tem olhos para cima. Ele vê a realidade do céu como o João está vendo a realidade do céu, que existe um Deus que está sentado no trono. Quem governa a história da humanidade não são os líderes mundiais. Quem governa a nossa história, né, é o Cristo ressurreto que está sentado no trono e no governo. E é isso que o João quer trazer. Ele fala, olha, eu chego no céu e eu vejo uma atmosfera diferente do que eu vejo na terra. E ele vai convocar esses crentes agora a viver essa atmosfera do céu. Não é ser inconsequente, mas é ordenar e colocar cada coisa, né, no seu devido lugar. A antecipar aqui na terra a nossa vida no céu, a trazer a realidade do céu aqui para a terra. E não ficar alarmado, com medo e ansioso, né, pelo que é que a gente está vivendo. É viver agora um relacionamento íntimo, consciente e concreto de Deus. Legal, pessoal. Diante disso tudo aqui que a Dé falou, traz uma visão viva de Apocalipse para a gente, né? A revelação do trono é a revelação do poder. É a revelação daquele que é o soberano, daquele que continua reinando, daquele que está governando todas as coisas, está no trono do universo. Então, como o sentido de Apocalipse é trazer esse conforto e revelar propósitos, né, vem para dizer ao povo que Cristo ainda está no trono. E o Cordeiro está no trono. Diante disso tudo, esse ser não é um ser onisciente. Onisciência é um atributo de Deus, mas é um ser de uma espiritualidade sadia. É alguém que está olhando para o seu redor, que está olhando para dentro de si, que está olhando para frente, que está olhando para cima. Isso nos chama bastante atenção para viver a plenitude daquilo que Cristo quer para a gente, né? E João estava ali, e agora ele estava diante da sala do trono, ele estava diante ali daquilo que a gente chama que tinha um mar de cristal, os relâmpagos, ele viu toda aquela glória, viu o Cordeiro no trono, uma visão majestosa. E o que ele escreve aqui, muitas vezes a gente vê como um sentido figurado, mas com um significado, igual a Dai falou aqui. E no capítulo 5, né, ele começa o relato a respeito de um livro que está selado com 7 selos. Né? E o interessante, eu não vou entrar hoje nos selos, a gente vai falar disso amanhã, mas eu queria falar algo muito importante para nós hoje, trazer essa realidade para esse momento que a gente está vivendo. João, diante daquelas circunstâncias, ele vê um rolo, algumas traduções falam rolo, outros falam livro, né? Mas que ela tinha 7 selos. Esses 7 selos era uma tradição romana, era uma tradição qual um documento hiper importante, extremamente importante, né, que deveria ser endereçado a uma pessoa, geralmente ao imperador, ao César, né, uma pessoa de extrema importância. Ela era selada 7 vezes, né, de tal forma que ele não poderia ser adulterado, ele não poderia ser riscado, ele não poderia ser violado. E só quem tinha autoridade, só a pessoa o qual era endereçada aquele documento, né, aquele livro, poderia abri-lo. Né? E o interessante disso é que João, nessa visão, ele tem uma visão do que ele conhece na Terra. Ele tem uma visão desse livro do que os romanos faziam. E quando ele lê o livro, ele fica pensando, uau, quem é digno de abrir esse livro? Então, eu fico
fica imaginando, conjecturando, e a palavra dá interesse, dá essa base. João deve ter ficado olhando, falando, o que tem de tão importante nesse livro? Qual é a sentença, qual é a revelação que está nesse livro? E ele fica olhando, esperando que alguém, né, possa abrir esse livro. Né? Mas ele olha, né, para o céu, na terra, debaixo da terra, e ninguém podia abrir aquele livro. Ninguém podia abrir aquele livro. Então, o texto diz, no versículo 4 do capítulo 5, João começa a chorar. Uma tradução diz que ele fica desesperado e tomado pelo choro. Ele começa a chorar, né, porque ninguém era digno de abrir esse livro. Né? Mas o texto diz que um dos anciãos chega e fala com ele assim, não chores. Versículo 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Esses chifres é sempre sinal de poder. 7 chifres significa a plenitude do poder do Messias, do Cristo, sobre todas as coisas. Né? 7 chifres, bem como 7 olhos, que fala da onisciência, e os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 espíritos é também uma revelação do Espírito Santo e de todo o seu poder, de toda a sua ação. E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os selos. E aqui tem toda uma linda oração. Né? Isso revela, né, algo muito interessante para a gente, que é a soberania do Messias, aquele que pode todas as coisas. Né? A palavra de Deus diz, e nós lemos aqui em João 15, alguns dias atrás, Jesus declara algo, sem mim nada podeis fazer. Todo poder foi dado a Jesus Cristo. Todo poder e toda autoridade. E se revela nesse momento em que a igreja está sendo perseguida, atacada, humilhada, perdendo seus bens, perdendo seus parentes, sendo morta. Eu me atrevo a dizer que uma epidemia matava os cristãos, que era o ódio. Era o ódio. Né? Os anticristãos estavam perseguindo. Né? O império perseguia a igreja com todo o seu poder e tudo. E por um momento, essa igreja foi tomada pelo desespero, foi tomada pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade diante da morte, pelas preocupações, né? Eu gosto da palavra preocupada, você se ocupar antes, né, de algo acontecer. Essa igreja estava sendo tomada. E não cabe muito aos nossos dias hoje. Quantas pessoas estão andando preocupadas? Né? Que vai e compra um estoque de remédios, que compra um estoque de medicamentos. Pessoas estão com medo. Com medo. E muitas pessoas estão chorando de angústia, de ansiedade, de medo. E são muitos números que a gente vê de pessoas que hoje não estão sabendo lidar com esse momento de ficar em casa, com esse momento de quarentena. Muitas pessoas, os atendimentos psicológicos online atingiram números absurdos, porque as pessoas estão sendo tomadas pelo desespero, pela depressão, pela angústia. E a verdade é que estamos vivendo um período igual Nietzsche disse, né, o filósofo Nietzsche, que diz que às vezes a gente não aguenta ficar com a gente mesmo. Muitas vezes a gente chega em casa, liga um rádio, porque a gente tem dificuldade de ouvir o nosso pensamento. Muitas vezes a gente chega em casa e liga a TV, vai fazer outras coisas, porque a gente não aguenta ficar com a gente mesmo. Não é verdade? A gente vai achando esses subterfúgios e tudo, e muitas pessoas estão sendo tomadas pelo desespero. Mas eu quero trazer uma palavra para a gente hoje, para revelar que Apocalipse é uma mensagem para a gente hoje. Né? A Dai falou a respeito de uma espiritualidade plena. Né? É necessário vivermos uma espiritualidade plena, mas aqui eu quero acrescentar o que ela diz,
né? Quando a gente vê que é necessário que tenhamos as nossas emoções plenamente estabelecidas, né? O texto diz que quando João viu o rolo, viu o livro e os 7 selos, ele desesperadamente olhou para a terra, para os céus, para debaixo da terra, ou seja, em todos os lugares, e ninguém era digno. E o texto diz que ele chorou. O texto diz que não somente ele chorou, mas ele chorou muito, né? Se você pega a tradução, vai dizer que esse choro é um desespero. É um desespero gritado, chorado, e tudo, uma angústia tomou conta de João. E a Dai citou aqui o Sartre, né? Um filósofo, um cara que é base para muitas linhas da psicologia, e vai dizer que o ser humano é um ser em angústia, é um ser em falta. Sempre nos falta algo, sempre tem algo faltando na nossa vida. E eu queria falar a respeito de como que é importante nós sabermos lidar com as nossas emoções. Como que é importante a gente saber lidar com esse momento que a gente está vivendo. Nós vivemos, né? Falar um pouco a respeito, né, do ser de faltas. E o ativismo e a correria em que a gente se insere tampona a falta. A falta, ela existe, ela está lá, mas ela está sendo tamponada com a correria, com a falta de tempo, né? O trabalho tampona muita falta, poder sair, comprar tampona muita falta. Quando se está dentro de casa, com a família, essa falta, ela aparece. E se a gente não sabe lidar, ou se a pessoa não sabe lidar com essa falta, a gente tem o crescimento dos adoecimentos psíquicos. Não é que ela não tinha, é porque agora ele está aparecendo. Por quê? Porque não está tampado. Aquela falta, ela não está abafada pelo ativismo, pelo poder de compra, né, pelo contato com outras pessoas, pela alienação mesmo, né, que ele acorda às 5h30 da manhã, já está atrasado, pega o ônibus cheio, chega, trabalha, faz isso, faz aquilo, que não deixa a pessoa pensar na sua própria existência. E agora esse tempo que sobra destampa essa falta. E aí aparece a angústia, em muitos casos o desespero, né, a depressão, a ansiedade, o transtorno que estava ali já instalado, mas não tinha esse gatilho porque tinha algo tampando. Tem uma frase que diz que todo excesso revela uma falta. Todo excesso, aliás, esconde, né? Todo excesso esconde uma falta, né? O contrário também diz a mesma coisa. Todo excesso tem um porquê, né? Muitas vezes a pessoa bebe demais. Aquela pessoa que não consegue sair do trabalho e ir para casa, ela tem que passar no boteco e ficar horas no boteco. Por quê? Porque às vezes ela não aguenta ir para casa. Às vezes as emoções dentro de casa estão adoecidas, né? Por que existem pessoas que hoje buscam refúgio nas drogas? Porque a droga é uma alienação, te tira da realidade, né? Então, assim, o excesso que vai revelar, né, uma falta. Tem algo faltando. E diante disso tudo, comida, né, adultérios e tantas outras doenças, né, emocionais que afligem o ser humano. Diante disso tudo, João chorava, porque ele viu toda aquela glória, mas ele não sabia o que haveria de vir, qual era o decreto, aquilo que traria. João provavelmente estava com um vazio interno por não saber o que estava acontecendo. Mesmo com toda a fé, mesmo com toda a crença dele no Senhor, né, provavelmente ele estava ali com vazio, com uma angústia. E nesses dias a pergunta é: como você tem lidado com as suas emoções? Como você tem lidado com os seus pensamentos? Como você tem lidado com os seus sentimentos? Eu gosto muito de falar para a Dai que a gente precisa pensar os nossos pensamentos. Como assim? Ela que você está pensando algo. Você tem que parar, refletir, meditar. Eu aprendi que meditar é muito importante para o crente. A gente liga meditação muito às religiões orientais, né? Mas a Bíblia fala para meditar na palavra de dia e de noite, né? E meditar é falar consigo mesmo. Oração a gente fala com Deus, meditar você fala para você mesmo, né? E aí a gente aprende com Davi, quando ele fala: por que está abatido dentro de mim, ó minha alma? Ele faz a pergunta para ele e ele mesmo responde.
Eu pergunto, eu mesmo respondo. Espere em Deus, confie em Deus, porque Ele vai agir, vai fazer algo a nosso favor. Então, assim, diante disso tudo, a gente vê pessoas que estão extremamente depressivas, né? Pessoas, geralmente, a depressão é algo difícil da gente estabelecer, porque ela tem uma causa fisiológica, mas também tem fatores externos que vão influenciando, né? Que muitas vezes estão ligados a traumas do passado, que muitas vezes estão ligados a situações que aconteceram, que roubaram a nossa segurança de vida. Pessoas depressivas são pessoas que perderam a segurança da vida, né? Muitas vezes um lar desestruturado, o casamento dos pais, enfim, não estou aqui dando consultoria psicológica nem nada, mas são ideias para a gente pensar. E eu acredito que Deus está falando com você, né? O que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser transformado. E talvez hoje Deus está usando todo esse momento de pandemia para nos curar emocionalmente, fazendo o quê? Nos revelando e nos mostrando a glória do trono. Talvez a gente está olhando para a pandemia, está olhando para o que está acontecendo, está olhando, né, para um remédio surgir. A gente tem fé em Deus e confia na medicina. Nunca invertendo a ordem, sabe? A gente tem fé no Senhor, mas os nossos olhos têm que estar fitados nele. Muita gente pergunta assim, né, e talvez seja um grande medo, né? É o apocalipse? Acabou? Vamos morrer? Nossa, nós vamos morrer e tudo. Cara, morrer, glória a Deus. A gente vai para a glória, nós somos do Senhor. Se a gente ficar, nós vamos ser igual o livro de Eli. Já viu o filme do livro de Eli? Se ficar, o mundo virar apocalíptico, caótico, filho, nós vamos arrumar a Bíblia aí, vamos começar a imprimir, começar a reconstruir a sociedade, o que Deus quiser. Mas não podemos ser dominados e governados pelo mesmo. Não podemos ser dominados e governados pela ansiedade. A ansiedade, já que depressão tem muita causa no passado, a ansiedade é viver no futuro. Tem gente que está deixando de viver o hoje, né? Deixando de ter um momento feliz com a esposa, né? Está em quarentena, meu irmão. Aproveita, curte, vive, né? Brinca com os meninos, faz a diferença, sabe? Brinca, faz o melhor, tenta, né? E faça o seu melhor. Então, assim, dessa forma, a gente vai trazendo o apocalipse para a nossa realidade. E o que nós temos falado o apocalipse não é para a gente ter medo, não é uma produção hollywoodiana, não é esse pavor, esse temor que a gente vê nas produções de Hollywood. O apocalipse não é o fim, mas o triunfo. Talvez hoje Deus está falando isso para mudar a nossa visão. Vocês estão olhando para o fim, vocês estão com medo do fim, mas eu quero que vocês olhem o triunfo. Por isso Jesus arrebata João e fala assim, olha o nosso reino. Vocês estão olhando para o reino dos homens, vocês estão olhando para o império, um império que foi imposto com poder, com violência e tudo. Olha o nosso reino. Diante do trono de Deus, né? O que o João revela para a gente e mostra para a gente é que diante do trono de Deus, nós, os seres humanos, a criação, nós somos mergulhados no sim de Deus. Nessa aceitação dessa atmosfera celeste de céu, onde tem adoração, celebração, e não tem gente com falta, né? E não tem gente com ansiedade, não tem gente que está sem dormir. É isso que o João fala, que diante do trono de Deus, nós recebemos, somos mergulhados no sim de Deus, nessa aceitação, né? Nesse acolhimento de Deus. Um sim que silencia de uma vez por todas todos os nãos que a gente recebeu e ainda vai receber ainda. Né? Esse sim, nós somos mergulhados nesse sim diante do trono de Deus, essa totalidade, né, da igreja, dos crentes, da criação, adorando Deus e cantando, e celebrando, né, e dizendo amém, é o acolhimento do eterno, né? Para todos aqueles que veem a realidade e acham que está... Joyce entrou aqui, né? E vê que está... Não, o prazer também, o Rodrigo também entrou aí também, está junto com a gente. Quando João chega diante do trono, que ele escreve para aqueles crentes, que ele escreve para a gente tem resposta positiva. Vocês estão mergulhados no sim de Deus, do controle, único que governa, que tem poder de governar a história. Então, pessoal, diante disso, né, esse momento é um momento em que Jesus está chamando a gente para revelar uma espiritualidade sadia.
para que você olhe para a sua vida, olhe para trás e ressignifique tudo que aconteceu com você, né? Tire boas lições, comece a enxergar o favor de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Olhe para dentro de você e veja o que precisa ser mudado, consertado e melhorado. E também reconheça os seus pontos fortes, reconheça as suas qualidades, olhe o seu caminho, qual caminho você está trilhando, olhe para o futuro. Né? Se você está vendo um futuro ruim na frente, é porque Deus não está nele. Né? Veja o seu futuro com alegria, com fé e com esperança e olhe sempre para os céus. Olhe sempre para a glória do trono de Deus. Apocalipse 4:5 é um chamado de Jesus para a sua igreja, para revelar, né, a essa igreja a grandiosidade, o triunfalismo de Cristo. Né? Que nossas emoções sejam saradas, porque a gente chora diante das circunstâncias da vida, porém, eu quero convidar você a deixar Deus lavar suas emoções, seus sentimentos, se há alguma ira, alguma raiva, algum rancor, se há algum medo, né, algum pensamento de angústia, algum pensamento de ansiedade ou de depressão. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a cura de Deus, a restauração do Senhor. Apocalipse é o livro que revela o triunfalismo de Cristo. Apocalipse é o livro que declara a glória do Cordeiro, e não o fim, mas o início. Né? Tem uma música que diz, é uma regravação do Carlos Barneia, que chama Apocalipse Now, né? Que foi regravada pelo Resgate, que diz: no fim comece o início de uma nova vida. Né? Então, que a gente possa crer nessa verdade e nesses dias tão desafiadores se alegrar em Cristo. Né? Deixar que Deus lave, purifique, transforme os nossos sentimentos e que haja sempre em nós uma alegria plena, sabendo que o Cordeiro está assentado no trono, que Cristo está sempre vencendo, que Ele não perdeu, que Ele nunca perdeu, e que Ele está sempre vencendo, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você que está aqui conosco, tem uma turma aqui com a gente e tudo. Vamos orar, pessoal, eu quero orar com você. Se você quiser, né, a gente ora, depois a gente quiser trocar uma ideia, né, bater um papo aqui, tá bom? Mas eu quero orar junto com você. Podemos? Deus, graças nós te damos, porque o Senhor nos revela a glória do Deus que triunfa sobre todas as coisas, do Cordeiro que está sentado no trono do universo e governa todas as coisas. Deus, eu oro por nós e por cada pessoa que está aqui conosco, para que a tua graça venha sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, nos levar a ter essa visão do trono da glória do Cordeiro, do triunfalismo, da vitória, que Apocalipse não é o fim, mas a planificação do nosso reino, do reino no qual fazemos parte, em nome de Jesus. Pai, que nessa noite a cura do Senhor venha sobre cada vida aqui, que o Senhor venha renovar a fé, venha renovar a esperança, a alegria, e que todo pensamento de depressão, de tristeza, toda visão de um futuro triste, de um futuro destruído, seja quebrada agora em nome de Jesus, porque pela fé nós podemos crer na manhã. Pela fé, porque Ele vive, nós podemos crer na manhã, e temor nenhum há, porque nós cremos que o Cordeiro está sentado no trono. Cremos que com Ele reinamos, com Ele triunfamos, porque com Ele nós somos mais que vencedores. Enxuga todo choro, Senhor. Tira todo medo, tira toda preocupação. Libera a Tua cura sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. E abençoa cada vida, cada lar aqui representado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero falar um negócio rapidinho. Você quer participar? Pode participar. Mas eu quero falar um negócio rapidinho. Pessoal, talvez seja um tempo de você fazer uma alienação consciente. Como assim, pastor? Você parar de ouvir muita bobeira. Parar de ouvir, você já sabe o que é, quais são as notícias, você já sabe, né, o que é necessário, né, sobre o coronavírus. Para de ficar assistindo noticiário, muitos deles têm um viés ideológico. Para de ficar pegando um áudio que te mandaram que você não sabe nem de quem que é. Para de ficar enchendo a sua cabeça de algo ruim. Pessoal, vai ler a Bíblia. Vamos ler a palavra. Tem muito vídeo legal, tem muita pregação legal no YouTube. Né? Vai buscar pregadores sadios. Não vai abrir também um cara que fala que é o fim. Não, Apocalipse, desça pra gente, tudo vai acabar e tudo. Para com isso.
se encha do que é bom. Em nome de Jesus, amém? Isaías quer falar alguma coisa? Alisson está aqui, quer mandar mensagem. Pô, a Poli, que saudade de você, Poli. Deus abençoe. Alex também, viu? Alex, se você quiser entrar aqui no Insta da igreja para falar. Mozart também, graça e paz, glória a Deus, reavivamento e santificação. É isso. Glória a Deus reavivando, santificando. Fala aí, Zé. Ô, Rafa, eu tava vendo aqui, hoje também eu estive lendo aqui e... Tá me ouvindo bem? Não. Eita. Parece que você tá em Portugal. É por aí, é porque eu tô meio longe. Tá me ouvindo melhor agora? Não. Ih, tá ruim assim? Deixa eu tirar o carregador, que o carregador deve estar... E agora, tá ouvindo? Vai, vamos lá. Peraí, deixa eu tentar chegar mais perto. Enquanto isso, eu vou passar álcool em gel aqui no Rafael, que você já me viu espirrando umas 3 vezes, né? Mas como eu tenho alergia, resolvi lavar os banheiros com água sanitária e uniforme, né? Então, não ficou bacana. Então, eu tenho um álcool em gel ainda que eu ganhei, olha só. Ó, moça, você tá ouvindo bem, pode falar. Tá ouvindo bem? Agora, vai lá. Pois bem. É o seguinte, eu tava lendo hoje aqui também sobre essa passagem e uma coisa interessante. O trono, no capítulo 4, ele é falado 13 vezes. Das 13 vezes, 11 é o trono de Deus. E o capítulo 5, ele vai falar sobre Jesus ser o leão da tribo de Judá, né, demonstrando ali toda a força e o poder de Cristo, e a raiz de Davi. Deus fez uma promessa a Davi que não faltaria sucessor sobre o seu trono. E Jesus, ele foi o último sucessor de Davi. Por que ele foi o último? Porque ele reinou e ele reina até hoje em nossas vidas e reinará eternamente. Então Jesus, ele vem para encerrar esse ciclo. Ele é da linhagem de Davi, tanto da parte de Maria quanto da parte de José. Então o Apocalipse, ele vem para nós com esse sentido, de valorizarmos esse reino que vai se cumprir. Né? Nós, como cristãos, não temos que ter medo do Apocalipse, né? Como você disse agora há pouco aí, tomara que fosse hoje. Né? Nosso pastor aqui, na Batista aqui de Queluz, ele sempre fala, tomara que fosse hoje. Porque, para nós, toda luta findaria, acabou. Ó, agora é só louvor e glória eternamente, paz, calmaria, tá tudo bem. Né? Então, eu não vejo o porquê de servos de Deus estarem preocupados com o Apocalipse. Né? Se realmente estamos entrando no Apocalipse, é o momento de nos alegrarmos, porque Jesus está mais próximo da nossa vida. Né? Então, eu não vejo motivo, também não compactuo com aquelas teorias de assim, Deus está fazendo isso para julgar o mundo, porque o mundo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Se Deus estivesse julgando o mundo, nós, servos de Deus... O mundo tinha queimado tudo, não tem nem jeito, não. É só cumprir a sentença. Sabe? Eu fico me pegando, pessoal que está assistindo, e algo que me preocupa muito, pegando um gancho, viu, Zé? Essa questão dos pregadores da tragédia. Tem gente que está jogando a favor de Satanás, né? Tá jogando pro time adversário, tá chutando contra o próprio gol. Tanta coisa ruim que fala. Né? Eu assisti um vídeo essa semana. Entendeu? Eu vi um vídeo de um pastor essa semana, e ele falando que isso é o juízo de Deus, que Deus está trazendo juízo. E aí ele pegou e começou a falar, né, de algumas coisas que ocorreram no Brasil, a parada gay, aquelas confusão toda. E aí eu vejo e falei assim, mas peraí, o Brasil que apronta é a China que paga o pato, a Europa que paga o pato primeiro, para depois o Brasil ser com ela? Não tem nexo. Não tem nexo. Então,
eu sou a favor da Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus, ele diz lá em Lucas que haveria guerras, rumores de guerra, né? Nós tivemos aí recentemente o rumor de uma terceira guerra mundial, pestes, fome sobre a terra, nação contra nação. Então, ou seja, gente, isso tudo é bíblico, isso tudo tem que se cumprir. Por mais que a gente queira ou não, sabe o que eu não quero ver? É a paz plena na terra. Porque se eu ver a paz plena na terra, já tem um outro governando. Sabe? Quando esse aí chegar, eu quero estar... mais pra frente. A gente vai falar disso aí um pouquinho mais pra frente, porque tem todas as questões dos tempos. Né? A gente vai falar a respeito do que muitas vezes chama tanta atenção das pessoas, como 666, anticristo. Mas é isso, eu acredito nisso que o Isaías falou, né? Acredito firmemente. A gente trazer realmente o contexto da palavra. O que a gente está fazendo aqui é um estudo bíblico sadio. A gente está trazendo a palavra e fazendo essa ponte do mundo bíblico para nós hoje. E essa palavra de hoje, né, esse estudo, né, qual a gente traz Apocalipse aqui para o nosso dia a dia, né, a realidade do que a palavra quer dizer, é realmente no capítulo 4, no capítulo 5, é a visão do trono. Você está tendo a visão do trono de Deus, ou você está tendo visão de outro trono na sua vida? O trono do medo, da preocupação, né, das ansiedades? Quem que você está colocando o trono da sua vida? Né? E hoje a gente vai tomar a decisão de, antes de ter um corpo sadio, ter uma espiritualidade sadia. Amém. Hoje está todo mundo muito preocupado com a saúde física, mas a gente precisa mudar, consertar, restaurar nossa saúde espiritual. Comece restaurando o culto nos lares, né? Não faça de forma maçante não, mas faz um momento de perguntas bíblicas, né? Vai lendo, trocando uma ideia, conversa, canta uma canção legal e tudo. Faz desse momento um momento de alegria, né? Em nome de Jesus, e tenha suas emoções saradas, né? Meus irmãos, muitas vezes não estou criticando, não entenda mal, mas a questão da sua cura das emoções muitas vezes não vai vir com uma campanha de 7 dias ou coisa do tipo, mas com uma decisão de enxergar o trono plenamente, deixar que o Espírito Santo de Deus te cure, que você assuma, como Naamã, quando tira a armadura e vê todas as lepras. Tem hora que é difícil a gente assumir as nossas dores, as nossas mazelas e a nossa doença, né? Então, assuma, não tenha vergonha, né? E tudo, fala com Deus, peça ajuda, né? Para quem está perto de você, você tem toda a liberdade para me chamar aqui no WhatsApp, a Dai também, e tudo, né? Sinta-se na liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem alguma pergunta? Se tiver, pode mandar as perguntas. Amanhã a gente volta, né, na live. Eu penso que tá chegando um pouquinho que o povo realmente quer, né? Que a gente tá aqui, que o povo realmente quer, né? As batalhas finais, o Armagedon, o grande dragão, a figura da mulher. A gente sabe que é isso aí que o povo tá querendo ver. E diante de Deus, né? Que a nossa leitura histórico-contextual, exegética do Apocalipse, ela não te decepciona, porque quando a gente lê a Bíblia com base em filmes hollywoodianos, dá ruim. Dá ruim. Muito ruim. Então não é o dia depois de amanhã. Não está vivendo Impacto Profundo. Não está vivendo 2012, porque nós já passaram 8 anos, né? E tudo. Então, meu irmão, pra frente que se anda. Então deixa Deus tem o 8 de abril agora. Espiritualidade e deixa Deus sarar suas emoções. E as profecias do Alex aí? Eis que te digo, Alex, vou liberar uma profecia sobre a sua vida. Eis que te digo, revelamento do Senhor. Quando acabar essa live, você vai me mandar para ela ser publicada. Glória a Deus. Eu ia falar que quando acabar esse período, você vai pagar um hamburgão pra mim, né, e tudo. E aí eu vou pedir um grandão pra mim e outro pra você. Eu achei que a gente ia aproveitar a quarentena para emagrecer. Tem que emagrecer. Ó. E tudo, viu? Então, assim, o Alex vai comprar um hamburgão pra mim e outro pra ele, do mesmo tamanho. Eu vou comer o meu e o dele, que ele tá comendo um pouquinho agora. Verdade. Né, e tudo. Então, assim,
Espera que eu vou para comer a parte do Alex também. Hã? Eu vou para comer a parte do Alex. Você vai comer tudo sozinho. Você vai comer tudo sozinho? Vai. Isaías, eis que te digo, ireis aí comer uma feijoada em nome de Jesus. Rapaz, Tá tava bom, viu? Faz vontade. Mas glória a Deus, pessoal, que bom que tá todo mundo aí. É a tecnologia nos aproximando. Glória a Deus, viu, Mozart? Joyce, vocês são do coração, sabem disso. A gente ama vocês demais, viu? E eu fico muito feliz com essa sede por buscar mais a palavra. A Bárbara tá anexa dela. Ô, Bárbara, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não entra nessa, não. Deixa a parte dele comigo. Eu vou levar ele para passear. Em nome de Jesus. Aí vai chegar o dia da gente poder reunir, comer muita coisa boa, divertir, dar risada. Amém. Mas isso aqui é o que é legal, pessoal. A gente trazer a memória, aquilo que nos traz esperança. Se você está trazendo algo ruim, de direito, né? É seu de direito. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai abrir mão desse direito. Nunca, né, Bárbara? Nunca. Ô, gente, eu não sei vocês, mas nesses dias a gente quer comer pizza, quer comer sanduíche. Então, até que aquietar. Tem muita coisa boa para comer, né, e tudo. Mas assista bons filmes, né? Glória a Deus. Obrigada. Nosso coração do fica feliz. Glória a Deus. Vocês que são muito especiais, fazem parte da nossa história, da nossa caminhada ministerial. E vocês são bênção de Deus. Vocês são um exemplo, um testemunho vivo de um casal cheio de amor, cheio de graça. Né? Em nome de Jesus. Mozart, você é o cara, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Verdade. Tá bom, pessoal? Mas, glória a Deus, amo todos vocês. Tem gente aqui no celular da Dai, na live da Dai. Não consigo ver, porque o celular tá estragado. A gente não consegue ver quem tá vendo. Porque o celular da Dayana está estragado, e eu profetizo, em nome de Jesus, uma tela nova para o celular da Dayana. E ela vai usar com capinha, ela vai usar com película, aleluia, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Né? Espero que sim. Se precisar de algo, conte conosco, né? Em nome de Jesus. A arrecadação de alimentos já começou, não? Sim, a gente entrou aqui no grupo, né, de lideranças aqui de Lagoa Santa, da prefeitura, que está arrecadando alimentos, né, para o futuro mesmo, para aquelas pessoas que não precisavam, mas vão passar de precisar. Então a IBAV é um dos pontos de arrecadação, né? Então, assim, daqui a pouquinho vai ficar pronto as divulgações. Eu pedi que vocês divulguem, né? Quem puder doar alimentos, né, não perecíveis, a gente vai estar aí junto com a prefeitura somando para poder fazer cestas básicas e distribuir para o pessoal que a gente sabe que vai precisar, né? Pessoal autônomo que vai precisar daqui para frente. Mac Wagner. É o MCI Wagner. É amigo nosso aqui de Portugal. Que bacana! Pessoal, diretamente de Portugal, hein? Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí. Pessoal, amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, estaremos aqui firme e forte, viu? A gente vai continuar com a nossa live aqui, vai continuar, né, seguindo, dando continuidade ao livro de Apocalipse, um estudo exegético legal, né, com leveza, com alegria e fazendo essa ponte do mundo bíblico para o nosso dia a dia, tá bom? Que Deus abençoe, as lives estão terminando exatamente nesse momento, então, faltam 20 segundos. Um beijo para todo mundo, até amanhã, Amo durmam vocês. em paz, descansem, dorme com Deus, dorme na certeza de que diante do trono de Deus você é acolhido e recebido e que Ele está governando a história. Zay, amo você e sua família.